Bom dia, mulheres abençoadas, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com nossos estudos. Esses dias, vou estar 15 dias aqui trabalhando com vocês. O livro de Provérbios. Vamos estar estudando este livro que é maravilhoso, que é um dos livros primordiais para que nós possamos estar adquirindo a sabedoria do alto. Porque não adianta a gente estar fazendo cursos, não adianta a gente estar buscando tanto conhecimento nos homens, se o maior conhecimento do qual nós precisamos está na Bíblia, está na palavra do Senhor. E Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia. O Senhor presenteou com a sabedoria do alto, presenteou ele com a sabedoria da qual ele compartilhou conosco aqui no livro de Provérbios. E é por isso que eu quero estar retomando os nossos estudos após uma breve pausa que fizemos no Provérbios, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais agora da sabedoria do alto. A sabedoria da qual que vai nos levar a aprender e a dedicar realmente a sabedoria da qual nos importa. A verdadeira sabedoria, aquela que vem do Senhor. A verdadeira sabedoria, aquela do qual o Senhor fala com cada um. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus de relacionamento e Ele busca naqueles que querem ter um relacionamento com Ele, entregar os seus tesouros. Então, quando se diz que somos vasos cheios de tesouros, que estamos cheios de tesouros, então o tesouro do qual se fala é que nós realmente somos barros e sem os tesouros do Senhor nada somos, nada podemos. Então, busquemos as riquezas que o Senhor tem para nós. Não riquezas em dinheiro, riquezas que compram algo, mas a riqueza que nos faz viver, a riqueza que nos faz passar por este mundo de forma sábia, de forma correta, de forma que agrada o coração do Senhor. Amém? Então vamos iniciar hoje o nosso estudo no livro de Provérbios, o livro de Salomão. E eu quero estar aqui trazendo algumas peculiaridades deste livro para que a gente possamos estar caminhando juntas nesse estudo. Provérbios, do livro 1, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, nós estaremos vendo que Provérbios contém um convite poético para o leitor, para aquele que procura adquirir a verdadeira sabedoria, que é o que nós estamos aqui hoje iniciando, buscando pela verdadeira sabedoria, a verdadeira vinda do Senhor. Então, o livro de Provérbios, do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos estar percebendo para que o livro de Provérbios foi escrito, o porquê, para quem. É para aqueles que buscam essa verdadeira sabedoria. Do versículo 1 ao 9, a gente vai ver textos que expõem a natureza do conhecimento e o significado da vida e o caminho do sucesso. Então, voltando aqui, quem escreveu o livro de Provérbios? Quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, filho de Davi, rei. Então, Salomão, que recebeu do Senhor a sabedoria, por quê? Por que Salomão recebeu essa sabedoria? Por que Salomão era tão sábio? Porque ele fez uma oferta, ele fez ali uma entrega para o Senhor, que agradou tanto o Senhor, que o Senhor veio a ele e disse: peça-me o que você quer.
E Salomão não pediu ouro, Salomão não pediu prata, Salomão não pediu nada além da sabedoria, para poder governar o povo que era o povo de Deus. Então isso agradou mais ainda ao Senhor, porque além da sabedoria que Salomão pediu, Deus ainda deu riquezas, Deus deu ainda muito mais do que aquilo que Salomão pediu. Então, só aqui nesse contexto a gente pode entender que quando a gente faz algo que está de acordo com a vontade do Senhor, quando a gente faz algo que agrada ao coração do Senhor, o Senhor nos dá aquilo que precisamos, aquilo que ansiamos no nosso coração. Então, Salomão não queria riquezas, Salomão não tinha esse coração voltado para aquilo que a carne cobiça. Salomão queria somente ter a sabedoria para governar o povo de Deus. E isso agradou tanto o Senhor que ele deu muito mais. Ele deu riquezas, ele deu poder, ele deu além daquilo que Salomão pede. Então, aqui logo no início, quando vamos entender o contexto, por que Salomão é um homem tão sábio, a gente também já começa a aprender chaves, a gente já começa a pegar aqui chaves, onde sabemos que por meio daquilo que aconteceu com Salomão, que quando a gente faz algo que agrada o coração de Deus, Deus está disposto a nos dar aquilo que o nosso coração anseia e muito além daquilo que nós pedimos. Amém? Então, quem escreveu Provérbios, a maioria dos textos foi Salomão. Estudiosos dizem que dois outros escritores, duas outras pessoas contribuíram com o livro de Provérbios, mas Salomão é que tem a maioria dos textos que ali está contidos no livro de Provérbios. E por que Salomão? Qual foi o intuito de que Salomão escreveu este livro? Salomão escreveu este livro com o seguinte intuito, ele colocou aqui, então vamos iniciar essa leitura. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui ele se apresenta. Quem foi que escreveu? Salomão, filho de Davi, que era o segundo coração de Deus. E ele estava no lugar de Davi como rei de Israel, aquele que estava governando o povo de Deus. Aqui em seguida fala, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Para compreender o significado das palavras e parábolas ditadas e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Então, aqui no primeiro capítulo, do 1 ao 7, nós podemos ver o seguinte. Do 1 ao 7, Salomão traz por que é que ele estava escrevendo o Provérbios, para quem estava sendo direcionado isso. Então, aqui ele trouxe todo esse contexto, que era para aqueles que estavam dispostos a aprender e a viver de maneira inteligente e disciplinada. É para aquele que quer entender os ensinos, que produzem a sabedoria. Então, muitas das vezes nós aprendemos muitas coisas no decorrer da nossa vida, mas muitas delas não nos levam a entender a verdadeira sabedoria. Então, o livro de Provérbios,
Salomão coloca aqui que o livro dele foi escrito para isso, para aqueles que buscam entender a verdadeira sabedoria, para aqueles que querem desenvolver um caráter correto. Então, durante toda as escrituras, a gente vai ver que aquele que é justo, aquele que é obediente, aquele que anda nos caminhos do Senhor, sempre vai receber do Senhor respostas. Então, para que nós possamos desenvolver esse caráter correto e justo e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, o Provérbios vai estar trazendo uma série de ensinamentos que vai estar forjando o nosso caráter, que vai estar forjando as nossas condutas, a maneira de como nós agimos diante de situações, a maneira como nós agimos diante de coisas que vão ser colocadas na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada. Amém? Então, aqui do capítulo 1 ao 7, Salomão vem trazendo o porquê e o para quê que este livro foi escrito. E no final disso ele traz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se a gente tem temor ao Senhor, se a gente teme em não desagradar o Senhor, se a gente teme fazer aquilo que é correto diante do Senhor, se a gente vigia as nossas condutas, se a gente vigia as nossas palavras, se a gente vigia o tempo todo, então a gente significa que a gente teme em fazer algo contra o Senhor, que desagrada a Ele, que esteja contra a vontade dEle, que esteja contra aquilo que Ele quer e deseja que a gente faça. Então, se a gente tem temor ao Senhor, aqui já começa, aqui já é o princípio do conhecimento. Aqui a gente já tem o princípio para poder estar adquirindo a verdadeira sabedoria. Mas aqui também ele diz que aos insensatos que desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, mas os insensatos, eles desprezam essa sabedoria e disciplina. Então, aquele que é sensato, aquele que é justo, aquele que quer andar em concordância com aquilo que o Senhor deixou para que nós possamos estar fazendo, essa pessoa é sensata, ela é temente ao Senhor, porque ela sabe a grandeza deste Deus, ela sabe o poder que esse Deus tem e ela sabe que nós somos nós somos só barro e que se nós não estivermos andando na direção correta, nós estaremos andando na contramão. Então, queremos ter a nossa aliança realmente renovada com Cristo Jesus, com Deus, uma aliança de intimidade, uma aliança de filiação, uma aliança de temor mesmo ao Senhor, uma aliança de andar na verdade, em obediência, porque nós não queremos mais estar do lado contrário, nós não queremos mais ser inimigos do Senhor, porque Cristo já veio para poder estar arrancando o véu da separação, da qual deixava nós de um lado e o Senhor do outro, como um inimigo, nós inimigos do Senhor. E quando Cristo vem e rompe com o véu, esse véu é arrancado e essa separação por meio do sacrifício de Jesus Cristo já não existe mais. Hoje podemos ser considerados amigos de Deus, hoje podemos ser considerados filhos de Deus, hoje estamos lutando no exército do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos do lado do exército que é vencedor. Amém? Então, no primeiro dia eu quis trazer
só a introdução do capítulo 1, aqui nós ouvimos do 1 ao 7, que o porquê devemos aprofundar o nosso estudo em Provérbios. Por que devemos estar buscando aprender mais no livro de Provérbios? E eu quero estar aqui deixando uma instrução para vocês, para que nós possamos estar aproveitando o máximo desse estudo, para que possamos estar aproveitando o máximo do que tem contido aqui nesses 31 versículos que são de Provérbios. Então, esses 31 versículos trazem todo um direcionamento, todo um discernimento para que nós possamos estar andando em concordância com o Senhor, andando em obediência e sabendo não somente andar em obediência no meio de forma espiritual, mas também viver em sociedade, em comunidade, de forma que não desagrade o Senhor, mas a qual nós possamos estar posicionados como filhos do Altíssimo, como aqueles que estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Amém? Então, para que nós possamos ter o máximo de aproveitamento desse estudo, dessa leitura, desse devocional no livro de Provérbios, leia com desejo de conhecer e compreender o que Provérbios traz. O que Salomão, o homem mais sábio do mundo, quis compartilhar com aqueles que buscam pela verdadeira sabedoria. Abra seu coração. Abra seu coração verdadeiramente para que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Nós devemos estar com nossos corações receptivos à palavra, devemos estar com nossos corações realmente ansiosos e desejosos por conhecer a verdadeira sabedoria, porque Deus só vai revelar a sabedoria, Deus só vai revelar as preciosidades dele para aqueles que querem realmente ter intimidade com ele. Deus não vai revelar as suas preciosidades, Deus não vai revelar aquilo que é precioso para aquele que não quer intimidade, para aquele que não deseja se relacionar verdadeiramente com ele. Então, deseje, anseie realmente ter intimidade com o Senhor. Anseie verdadeiramente buscar conhecer mais intimamente o Senhor, ter momentos do seu dia, do qual você vai tirar ali 1 hora, meia hora, 20 minutos. Comece da forma que você puder e no decorrer do tempo, no decorrer da sua busca, você vai com certeza buscando mais tempo para poder passar com ele, porque a sede e a fome vai estar no seu coração. Você vai estar querendo mais de Deus, você vai querer conhecer mais ele, porque quanto mais você busca, mais ele vai se revelar, mais ele vai se mostrar. E é como aqui mesmo. Se você vai conhecer uma pessoa, se você vai trabalhar com uma pessoa nova, você não conhece ela da primeira vista. Você vai conhecendo pouco a pouco, dia após dia, que você conversa. Hoje você trocou só um oi, amanhã você senta para tomar um café, você conversa um pouco mais. E pouco a pouco a pessoa vai se revelando de que família ela se é casada, se é solteira, se tem filhos. Então a gente começa a conhecer as pessoas conforme vamos nos relacionando com ela. Do mesmo modo é com o Senhor. Nós devemos dar o primeiro passo, porque Ele está aberto, Ele está disposto a se revelar para cada um de nós. Mas nós devemos tirar um tempo para poder chegar diante dEle e falar: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero conhecer qual é as suas preciosidades. Revela para mim, Senhor. Então, no dia a dia, e ali oração, em intimidade, em busca, o Senhor e o Espírito Santo vai te conduzindo para uma revelação, para uma profundeza maior
dos segredos do Senhor, daquilo que está oculto no coração do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas falam, eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo. É porque às vezes você não vá com a intenção verdadeira de conhecer aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, quando nos colocamos neste lugar de busca verdadeira, neste lugar de intencionalidade, devemos ser intencional quando estamos lendo a Bíblia, devemos ser intencional quando estamos buscando a presença do Senhor. E essa intencionalidade vai nos levar para um lugar de intimidade, para um lugar de revelação dos segredos do Senhor. Amém? Então hoje nós estamos iniciando o nosso estudo do livro de Provérbios e juntas viremos conhecer e aprender um pouco mais sobre a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vai nos alicerçar para poder conhecer as profundezas do que tem no coração do Senhor, aquilo que está lá no profundo e escondido, porque o Senhor é aquele que está pronto para nos revelar. Basta nós estarmos também com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor para que esse novo propósito, esse novo estudo, esse novo devocional, e ao final desses 31 dias, esses 31 capítulos, que ele venha estar nos trazendo mais sede, mais fome e mais conhecimento e mais sabedoria, a sabedoria que verdadeiramente vai nos fazer passar por este mundo de forma que agrada ao Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, agradecendo, Senhor, por mais um dia, por mais um devocional, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações para iniciar. E quando não sabemos por onde ir, quando às vezes estamos perdidos, Pai, quando às vezes não entendemos a Tua palavra, quando não entendemos aquilo que o Senhor quer para nós, devemos buscar na palavra, devemos buscar naquilo que o Senhor quer para nós. Então, Senhor, nós viemos buscar aqui no livro onde o Senhor entregou toda a sabedoria a um homem e ele compartilhou nesses textos a sabedoria que vai nos levar numa busca consciente, numa busca sensata daquilo que o Senhor quer para nós. E nós desejamos, Senhor, que o Senhor se revele para nós, que o Senhor abra o seu coração e despeja sobre nós a verdadeira sabedoria. Senhor, tira todo o orgulho, tira toda a altivez, tira tudo aquilo que nos impede de receber a Tua palavra, Senhor, aquilo que nos impede de receber o Teu ensinamento, Senhor. Nós estamos buscando na fonte e nós queremos receber da fonte a água viva, a água que nos sacia, a água que vai nos purificar, ó Pai. Por isso, Pai amado, Pai querido, estamos iniciando no dia de hoje uma busca pelo ensinamento do Senhor, que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Traz em nosso coração sede e fome, para que nós possamos, a partir deste livro de Provérbios, estar buscando em todo o livro, em toda a Bíblia, em toda a palavra do Senhor, na intimidade, ali no secreto, no nosso quarto, receber mais e mais de Ti. Porque sabemos que o Senhor é a fonte inesgotável e que quando buscamos, o Senhor é aquele que não retém para aqueles que têm sede e fome. Por isso, Pai amado, Pai querido, nós já agradecemos porque sabemos que seremos e ser saciados dia a dia, pouco a pouco, pela Tua água, pela fonte que jorra do trono do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, agradecemos por esse dia. Amém, amém e amém. Amém, mulheres abençoadas. Eu espero que vocês leiam o capítulo completo, tá? Meditem naquilo que foi lido aqui. Vocês podem estar lendo o capítulo 1 completo e pedindo
ao Espírito Santo, pedindo a Deus que Ele comece a jorrar, que Ele comece a liberar aquilo que está oculto e escondido diante dos seus olhos, no seu coração. Deseje conhecer mais do Senhor. Deseje conhecer aquilo que o Senhor tem de precioso para cada um de nós. Que a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês. Que o amor de Cristo Jesus esteja no lares de cada um de vocês. Para a honra e glória do teu santo nome, nós agradecemos pelo dia de hoje.